Boa noite, Pri, tudo bem? Seja bem-vinda, lindona. Aguardando uns minutinhos aqui para ver a galera entrando. Boa noite, Rafa, seja muito bem-vindo. Tô mandando um aviãozinho aqui pra galera. Boa noite, Gabriele, seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá, vamos iniciar a nossa live. Vou fazer uma introdução aqui rápida, só a respeito do que a gente está falando aqui esses dias. E já vou chamar o Rafa aqui, já vou aceitar a solicitação dele. Bom, gente, então esse mês nós estamos falando sobre sexualidade. Boa noite, Carol, tudo bem, lindona? Estamos falando sobre sexualidade. Todo esse mês, aí ao longo desse mês a gente veio falando sobre a sexualidade, porque nesse sábado agora, no dia 26, a gente vai fazer um círculo feminino, onde a gente vai fazer práticas pra gente despertar essa sexualidade. Então a gente veio ao longo do mês com várias pessoas, vários convidados, falando sobre a sexualidade. Então a sexualidade é essa energia que nos impulsiona, né? Muitos lugares, aí muitas doutrinas, muitos segmentos, muitas linhas dizem que a energia sexual é a energia vital, é o chi, é o prana, né? E a sexualidade também é uma forma da gente se conhecer, uma forma de buscar o autoconhecimento, uma forma da gente conhecer o outro, mas principalmente e primeiramente conhecermos a nós mesmos. E aí a gente tem a diferença da sexualidade e do sexo, né? Porque o sexo, na verdade, ele é a forma que a gente pode expressar, uma das formas que a gente pode expressar essa sexualidade. E esse sexo, ele também pode ser um instrumento de transcendência, né? Quando a gente começa a despertar a nossa sexualidade, quando a gente começa a conhecer-se a si mesmo e começa a entender a sexualidade de uma outra forma, o sexo ele pode ser um elemento, uma forma de levar a gente para um outro nível espiritual, né? Não só suprir uma necessidade física, uma necessidade fisiológica, mas também elevar a gente num conhecimento profundo sobre nós mesmos e também até a alcançar uma conexão espiritual muito forte. Mas, infelizmente, a sexualidade ela vem sendo deturpada, o sexo vem sendo deturpado, a sensualidade vem sendo deturpada. E aí, para falar sobre isso, a gente convidou hoje o querido Rafa Dourado, ele é terapeuta tântrico, ele tem me ajudado muito nesse processo de autoconhecimento, do despertar da sexualidade, e hoje ele vai estar aqui com a gente, eu já vou chamá-lo aqui. A Van, por enquanto, não apareceu, gente. Eu tenho esse projeto do Círculo Feminino com a Vanessa Pacheco, né? E daqui a pouquinho ela vai estar aqui junto com a gente para falar um pouquinho também sobre esse tema maravilhoso, e eu já vou chamar o Rafa aqui então. Vamos lá. Ana, Oi? tudo bem? Eu tô te vendo, tá com a tela preta aqui. Você tá me vendo direitinho? Não, não tô te vendo, tá preto. Que estranho. Eu vou sair e vou entrar de novo. O que você acha? Pode ser? Então vai. Eu vou sair aqui e aí você me convida de Beleza. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas que estão chegando por aí. Tô chamando o Rafa aqui pra gente bater um papo legal. Cadê ela? Já aceitei aqui, não aparece. Rafa, já chamei de novo, não apareceu aqui pra mim. Apareceu a solicitação aí pra você? Tá aparecendo aqui como convidado.
Vê aí se você consegue aceitar. Boa noite, galerinha que tá entrando. Boa noite, Nice. Tudo bem com você, lindona? Boa noite, Ná, Luciana. Boa noite, Rê, Patrícia, Pati, Jéssica e todo mundo que entrou. Tô tentando convidar o Rafa aqui. Ele não tá aparecendo para mim. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, então eu tava falando aqui, fazendo uma abertura, né? Falando que a gente tá falando aí de sexualidade esse mês. E já aproveitando para convidar aí todos que estão aqui participando, todas que estão aqui participando para o nosso Círculo Feminino que vai acontecer no sábado às 9 horas da manhã, online, gratuito. O link está na minha bio, tá? É só você entrar na bio ali, você faz inscrição. E 9 horas da manhã a gente vai estar, então, falando um pouco mais sobre a sexualidade, vindo despertar. Fazer algumas práticas aí para a gente despertar a sexualidade. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Rafa aqui de novo. Bom, ele não está aparecendo para mim, eu acho que ele saiu para entrar de novo. Boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar então o Rafa. Boa noite, Oli. Boa noite, Maurício. Boa noite, Simone. Boa noite, Tiago. Muitas pessoas. Vamos ver se agora vem. Se agora eu consigo aceitar o Rafa aqui. Boa noite, irmã. Aê, agora foi. Boa Boa noite, tudo noite. bem? Tudo bem, gratidão pelo convite. É Gratidão sempre você um... por ter aceitado. Uma honra tê-lo aqui conosco. Você sabe que eu acho que não tava entrando, eu não sei se porque minha conta estava privada, estava bloqueada, não sei. Mas eu fui lá, mudei para conta pública aberta, né? E aí deu certo. Ai, que bom. E aí, fala um Eu acho que é pouquinho sobre isso. você, para quem não te conhece ainda. E vamos falar aí da sexualidade, né? Desse poder, dessa energia poderosa. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí pelo convite, quero agradecer a todos que estão aqui dedicando um pouco do seu tempo, buscando informação, né? É um tema muito interessante, né? Falar de sexualidade, falar do Tantra. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu acredito, do que eu venho aprendendo, né? Nesses, nessa jornada de busca, né? Então eu trabalho com a terapia tântrica. Muitas pessoas já sabem, mas eu vou repetir aqui o motivo pelo qual eu iniciei o processo, né? Foi um motivo particular, pessoal, né? Minha parceira, a gente tinha bastante dificuldade de conexão, mas a gente era muito parceiro, muito amigo, muito... Enfim, a gente tinha bastante afinidade com várias questões, mas infelizmente na sexualidade, no sexo, a gente tinha, sei lá, talvez uma resistência, né? Tinha uma dificuldade ali. Só que eu não entendia muito bem por que que isso acontecia. Eu falava, caramba, a gente se dá bem em tantos aspectos, né, da relação, por que não no sexo, né, na sexualidade? E aí eu fui buscar ajuda, falei, cara, deve ter alguma coisa aí que pode ser ajustada para a gente acessar uma plenitude, né? Até porque eu já tive outras relações, eu vou pôr meu fone aqui, eu já tive outras relações, né? Eu tenho um filho de 18 anos agora, então eu já vivi relações onde a conexão sexual era bastante intensa e eu não entendia por que com a pessoa que eu estava ali, que eu gostava tanto, que eu amava tanto, não conectava. E aí, nessa busca, que partiu ali na internet, né, a princípio, eu acessei muitas informações, né? Meu ponto de partida foi como melhorar a sexualidade, como dar mais prazer para a parceira, como ajudar a parceira a se sentir mais à vontade. Tudo isso era o que eu pesquisava ali no Google aí um tempo atrás. E a gente acha muita coisa na internet, né? A gente vai fazendo um filtro aí por ressonância, né, no nosso coração. E até que eu encontrei o Osho, né? Eu gosto bastante dos textos do Osho, apesar de ele ser bastante provocativo, bastante incompreendido, né, por muitas pessoas, mas eu gosto bastante da visão e discordo de algumas coisas que ele fala também, e essa que é a graça da vida, né? A gente não precisa concordar com tudo que o outro fala, mas existe uma admiração pela abertura de consciência que ele tem. E até que eu achei um texto do Osho falando do Tantra. E aí eu falei, cara, deve ter alguma coisa a mais que eu não sei, eu vou pesquisar aí.
né? E aí eu comecei a aprofundar, a refinar mais minha busca, né? Até que eu decidi, num dado momento, receber a massagem para saber o que estava acontecendo comigo, principalmente. E aí foi algo além da compreensão. Eu não acessei todo esse prazer na primeira sessão. Eu não sei, eu acredito que tem várias questões que influenciam, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi questões emocionais que eu acessei nesse primeiro processo. Eu chorava muito e eu falava, cara, por que que eu tô chorando? Eu já estava numa busca de autoconhecimento, né? Então eu ficava, tipo, tentando entender ou racionalizar que não é o caminho, mas de onde estava vindo aquelas emoções, aquele choro, se não fazia muito sentido para mim, né? Aí eu fui para casa meio em choque, meio perturbado até. Eu falei, caramba, esse negócio. E eu fiquei ali um tempo reverberando essa energia, muita coisa mudou na minha percepção, no meu sensorial e tal, até que eu resolvi fazer um curso para apresentar isso para minha parceira, né? Então eu fiz um curso com uma terapeuta na época, e era um curso livre, não tinha nada terapêutico, era mais para ensinar a massagem mesmo, algumas dicas para os casais. E, e aí eu falei para minha parceira que eu ia fazer uma massagem nela, né? Fazer uma surpresa e tal. E aí eu notei que ela já começou a ficar muito nervosa, ela tinha bastante dificuldade com o toque. Ela tinha, na verdade, pavor ao toque. Isso me deixava bastante desconfortável, porque eu achava na minha cabeça masculina, que não tinha muito entendimento do universo feminino, eu achava que ela estava com frescura, estava me evitando, né? Eu falei assim, meu, você não confia em mim, né? Tipo aquelas coisas, caramba. Só que ela tinha muita dificuldade. O sexo oral, o toque, era muito desconfortável para ela. E aí eu fui fazer a massagem nela, e naquele momento, eu segui bastante minha intuição. Eu não sei se estão me ouvindo direitinho. Sim, deu uma falhadinha, mas já voltou. E aí eu sigo bastante minha intuição nesse primeiro momento, e aí tocando. Depois que eu fui aprender mais, né, sobre questões terapêuticas, eu segui a minha intuição, onde eu resolvi tocar em alguns pontos que hoje eu entendo como pontos de reflexologia, né, que existem no canal da vagina. E ao acessar um determinado ponto, ela acessou uma memória de abuso na infância, que estava bloqueado no inconsciente, né? Era uma questão que ela não se recordava, ela era muito criança, devia ter uns 4, 5 anos. E aí ela acessou uma catarse muito forte, muito violenta, eu nem sabia que isso era possível. E aí eu vou até indicar um filme para os casais aqui, ou para as pessoas que têm interesse nesse tema. É o filme Bliss, Terapia do Prazer, né? É um filme muito legal. Você pesquisar no Google, ele está disponível na plataforma Vimeo. Bliss, Terapia do Prazer. Eu vou até escrever aqui, ó. Muito bom esse Bliss, filme. Terapia do Prazer. E aí, o que reverberava diretamente nela esse bloqueio, né? Ela, sempre quando a gente tinha relação, acessava candidíase, né? Acionava um gatilho que ela conectava com uma candidíase crônica muito severa. Ela tinha dermatite, ela tinha tudo que é relacionado à irritação, né? Ela tinha, né? Enfim, muitas questões que você for estudar na metafísica tem a ver com alguma rejeição, com a energia masculina, enfim. E aí, depois de ter recebido a massagem, a gente nem chegou em lugar nenhum, eu só fui nesse toque, e ali ela já acessou a catarse, e ela começou a gritar, foi meu avô, foi bem, bem tenso. E aí, só que na semana, né, no pós, ela percebeu muitas transformações. Ela começou a perceber que o corpo dela estava bloqueado. Ela vivia de maneira muito tensa, rígida, ela baixa autoestima, enfim. E aí ela foi notando algumas transformações, e a mais palpável foi que ela acessou um sentimento de gratidão, de irmandade, sei lá, de autoestima, onde ela me sinalizou, ela falou assim, cara, eu queria que todas as mulheres do mundo sentissem o que eu estou sentindo. Por que é que você não vai estudar isso, né? Eu falei, caramba. Ela falou assim, você tem o feeling. A gente imaginou quantas mulheres passaram pelo que eu passei, né? E infelizmente isso real é muito comum, principalmente na infância, ali na primeira infância. E aí o abuso violento ele gera muitas consequências. O abuso violento ele gera, não precisa nem dizer, né? Mas o abuso não violento ele gera também uma questão que é o sentimento de culpa, porque em algum momento no toque acessou o prazer.
né? E aí a mulher entra em conflito, porque ela passou por uma experiência de invasão, não só física, mas energética. Quando alguém invade o campo do outro, ele gera uma couraça energética, ele gera um registro, né? E só que também o toque, né? O corpo é sensível, de repente até despertou sensações. E aí, num dado momento, quando a criança cresce e entende que, aí ela entende que foi errado e que a culpa é dela. Ou, na maioria dos casos, os pais não acreditam na criança, né? E aí é uma questão também que vai gerar muitos traumas, né? Não ser ouvido e tal. Enfim, e aí eu comecei a mergulhar mais fundo na busca, né? No estudo. E hoje eu atendo aí o universo feminino, né? Essa é a minha contribuição. Tenho tido contato com homens, né? Iniciei um processo de mentoria. Eu comecei a princípio com o nome de curso, né, para casais, mas eu entendo mais que é uma forma de ajudar um casal que está numa busca de desenvolvimento, de reconexão. Então, já atendi alguns casais e foram processos lindos, né? Então é isso Sim. mais ou menos como eu comecei aí. A Elisa falou aqui que vivenciou duplamente essa história. Ela e depois a filha dela, com o mesmo Olha abusador, só, olha só. Você né? sabe que isso mesmo que é importante saber disso, ó, porque a mulher que passa por um abuso, o sentimento de proteção, ele pode criar dois campos, ou de atração para que aquilo aconteça, e isso tem que tomar muito cuidado, ou mesmo que aquilo não se manifeste, o campo de energia que é gerado pelo medo da mãe pode acessar informações, né? Pode transferir informações, e mesmo que a filha não passe por uma experiência de abuso, ela já acessou a informação. Então ela pode ter reações no corpo, de bloqueios, de sensações pela informação que é transferida por osmose, né? A gente ensina muito os nossos filhos, mesmo de boca fechada. Então tem muita questão, muitas questões, na verdade, que a mulher vivencia, que às vezes nem é dela, é da mãe, da avó, da bisavó que vem sendo transferido. Então eu sinto que uma das questões que precisam ser trabalhadas com muita amorosidade e muito carinho também, e que é um fato, que é um sentimento oculto de raiva do masculino, que as mulheres do passado vivenciaram muitas dores, e essa raiva, muitas das vezes é inconsciente, né? Faz com que a mulher se desconecte também da sua energia masculina ou promova distorções, né? Então é importante a gente começar a equalizar isso, começar a olhar com amorosidade para essa energia e fazer as pazes, né? Eu acredito que no final, quando a gente faz as pazes com o feminino, com o masculino, a gente promove esse equilíbrio dentro de nós e a gente começa a seguir um fluxo mais pleno, né? Um fluxo mais leve de abundância em vários níveis da vida, né? Em todos os sentidos. A energia sexual, ela está diretamente conectada com a abundância, a prosperidade, né? E muitas coisas também são consideradas abusos, invasões, né? Que às vezes são cometidas numa tentativa de proteger os filhos, ou, na verdade, os pais nem pensam sobre o assunto, né? Então tem muitas castrações que são acessadas nessa primeira educação que a gente acaba transferindo um bloqueio, né? Sei lá, até na alimentação eu vi que quando você vai dar comida para o seu bebê, né? E você fica ditando ali o seu ritmo e a sua quantidade, você já está ali cometendo um primeiro abuso. A criança ela já começa a se desconectar da sabedoria do corpo. Então, por exemplo, dificilmente a criança vai ter crises aí com a comida mesmo, não sabe lidar com a comida, porque ela perdeu a conexão com a sabedoria que já era dela. Então, os pais, eles geralmente colocam uma quantidade que eles acham que é boa para eles, mas na verdade o corpinho da criança sabe o quanto que é bom. Fora isso, tem a pressa, né, da rotina, então tem que comer muito rápido, tem que fazer toda aquela coisa, e aí a criança vai se desconectando, né, dessa sabedoria. E aí tem inúmeras outras questões, né, que dá mais uma live aí pra gente falar É sobre verdade. invasão, né?
Você falou a respeito do abuso, que muitas vezes a gente não lembra se a gente passou por um processo, porque dependendo da idade, realmente a gente não lembra, ou o nosso inconsciente bloqueia. Justamente para proteger a gente, o nosso inconsciente bloqueia, né? Então, assim, e Sim, aí a gente pode, de repente, perceber que a gente tá a gente não está vivendo um fluxo na vida, de repente, um bloqueio financeiro, um bloqueio numa relação, e a gente acha que não tem uma conexão com a sexualidade, e tem muito, né? Porque essa sexualidade, sim. esse abuso pode ter trazido alguma questão emocional que futuramente me dá problemas em diversas áreas da nossa vida, né? Então é Sim. complicado É, também isso. até a questão da comunicação, né? O chakra Vishuddha, que é o chakra da laringe, ele está diretamente relacionado com a prosperidade e também com a energia sexual. Na verdade, o chakra da laringe, no meu estudo, né, no meu ponto de vista, ele é um chakra muito poderoso. E entre outras funções, ele também é responsável por canalizar a energia, né? Então, quer ver alguns exemplos práticos? Nas artes marciais é muito comum você ouvir o som em cada golpe, né? O cara vai quebrar o tijolo, tem o som lá do, né? Ah! O que quebra o tijolo é a força, a técnica, mas também a energia que é conduzida através do som. Uma coisa interessante também são as odaliscas, né? Quando na dança do ventre lá, elas emitem o som. Lá, 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 lá. Não sei se você já notou em alguns lugares. E esse som, na verdade, é uma consciência, mesmo que ela não saiba o motivo que ela faz aquilo, acessa uma consciência do corpo que trabalha a vibração do chakra Vishuddha. Com isso também trabalha o desbloqueio e a canalização da energia sexual, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente, por exemplo, a gente pode acreditar que o limite da sua expressão, ele também bloqueou sua energia. Quantas vezes a criança teve que engolir o choro, né? Ou em caso de pais não acreditarem no que elas dizem, ou, enfim, ah, você ter que dizer não quando você quer dizer sim, ter que dizer sim quando você quer dizer não, tudo isso vai gerando travas, couraças, né? Nesse chakra, e eu acredito que é um dos chakras que a gente precisa dar bastante atenção. E aí tem vários exercícios, né, sonoros, até exercícios de fono são interessantes para esse desenvolvimento, né? Eu vejo que, por exemplo, pela cultura que nós temos, o feminino ele tem bastante bloqueio aí no Vishuddha, né? Porque ela foi treinada para ser uma boa moça que se comportasse de uma determinada maneira, então ela não poderia modular esse Vishuddha sem ser censurada, né? Então, dar gargalhada, ou falar o que pensa, ou até emitir os sons do prazer, né? Às vezes, muitas mulheres, quando vai ter um orgasmo, ela trava tudo aqui na garganta, né? Ela tem um espasmo, mas ela segura tudo, às vezes por privacidade, não tem privacidade na casa e tal. Tudo isso vai influenciando, né, no bloqueio dessa energia. Então, eu sempre passo exercícios de vocalização, mas também de autotoque consciente, onde a mulher, teoricamente, seria interessante ela trabalhar a vocalização do que ela está sentindo, né? Então, é importante trabalhar o som, né? Sim. E se tiver privacidade, deixar vir o gemido aí, deixar vir o som do seu prazer e começar a se encantar com isso. Porque, como foi vendido que o prazer é pecaminoso para as meninas, muitas mulheres carregam aí no inconsciente uma vergonha de sentir prazer, né? E é exatamente isso que limita a expressão, porque ela defende uma reputação das santas inconscientemente. Então, muitas das vezes, ela tá lá com o crush, lá com o parceiro, mas ela não tá inteira, porque ela, ou consciente ou inconscientemente, ela tem algumas travas com relação a essa reputação que ela tem que zelar. Agora, quer ver um exemplo muito comum também no masculino? A gente também carrega aí uma reputação, né, para ser defendida inconscientemente, que é a reputação do macho, né? E indiretamente isso acaba distorcendo a nossa sexualidade, a nossa forma de lidar com o mundo, com a natureza e com as mulheres principalmente. Então a gente precisa desconstruir essa reputação de homens e de mulheres para que a gente consiga viver com leveza, com respeito, com reverência, né? Sim, porque daí já vem esses tabus aí, esses paradigmas que a gente vai falar, já vem a partir do momento de que você não pode se expressar livremente, que você não pode gemer, que tem que ser baixo, que não pode ter essa liberdade, né? A Priscila perguntou Sim. assim, como desvencilhar, né? Que no começo lá que você estava falando a respeito dos abusos, aí ela fez uma pergunta assim, como desvencilhar esse prazer do abuso? É um processo de desconstrução.
Primeiro a gente tem que trabalhar a desrepressão, trabalhar todas as crenças, e isso tá no corpo, né? Porque tudo que ela viveu desde a infância está registrado no inconsciente, mas também está na memória celular, está no corpo o registro. Então, por mais que a gente acesse ferramentas através da psicologia, da filosofia, das teorias, a gente pode chegar num determinado ponto, mas se a gente não partir para o corpo, a gente vai ficar na margem de nós mesmos. Então, o Tantra ele trabalha a desconstrução e a desassociação do prazer mental, porque o nosso prazer mental erótico ele é um parasita que acaba conduzindo a nossa energia ou minando a nossa energia. Não que esteja errado, mas ele não nutre. O prazer mental, que seja o que é mais comum na masturbação, né? A gente está sempre num pensamento que nos deixa excitado e a gente direciona quanticamente a nossa energia para esse pensamento. Que não está errado, não está errado. Mas é importante fazer uma prática de um exercício de autotoque consciente onde você comece a trabalhar o prazer real. O seu corpo é tão sensível, né? Você imagina, você tem um órgão que só existe para te dar prazer e ele é tão sensível que você não, teoricamente, não precisaria de estímulos mentais. Mas como a gente não conhece o nosso corpo, a gente precisa desse estímulo. Então o Tantra vem te trazer autoconhecimento, vem te trazer, na verdade, a transcendência de todos os limites impostos pela sociedade, né? Que estão gravados aí no corpo e no inconsciente. Então, é possível, é uma longa jornada, né? Uma única sessão é o primeiro degrau, mas eu acredito que é uma jornada, né? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um registro, mas é válida essa coragem para você desconstruir e agora, porque ó, se a gente parar para pensar, tudo que a gente acredita que é real, na verdade é um acumulado de informação de terceiros, certo? Então, toda a minha personalidade, que eu acredito que sou eu, se eu tivesse sido adotado quando criança por uma família no Japão, eu seria completamente diferente, mas em essência eu seria a mesma pessoa. O Tantra quer trabalhar a sua essência, quer resgatar a criança feliz que está aí dentro também. A gente está trabalhando muito a criança ferida e é importante, mas o caminho mais seguro de reconexão é encontrar a criança feliz. Ela existe, ela existiu em algum momento. Mesmo que vivendo dificuldades ou questões na infância, no momento da conexão com o divino, com a pureza, com a ingenuidade, ela acessava toda essa graça. Então, o caminho de volta para a essência é acessar essa criança. E através da terapia tântrica a gente consegue caminhar em direção ao divino, a reconexão com a essência, né? É, exatamente, como você falou, é uma caminhada, uma jornada. A partir do momento que você está ali buscando o autoconhecimento, né? E eu costumo dizer que o autoconhecimento, a partir do momento que você decide, né? Que você está ali buscando quem realmente, verdadeiramente quem você é, se conectar com a sua essência, é uma jornada sem fim, né? Porque você vai Sim. encontrando diversas coisas ali que estão guardadas no nosso inconsciente, e aí vem o Tantra, e aí vem as próprias terapias holísticas mesmo, e a constelação familiar, e diversas coisas que vem trazendo para a gente, desmascarando, tirando todas aquelas máscaras que a gente tem, né? Para que a gente enxergue Sim. de verdade quem a gente é. Então, assim, é uma jornada de autoconhecimento daqui para o fim, e como você falou, o Tantra é uma ferramenta maravilhosa e poderosa, que também ajuda a gente a se autoconhecer, mas é uma jornada, né? Não é assim, É uma uma sessão. jornada. É que, na verdade, o que somos em essência, muitas das vezes não é aceito pela sociedade, né? Os códigos morais, regra de etiqueta, até o código monogâmico, enfim, todas essas coisas que foram criadas pela sociedade para desenvolver um controle sobre as pessoas, sobre as grandes massas, na verdade, ela repulsa e repele, né, as pessoas que têm acesso à sua força, à sua manifestação mais selvagem, né? Isso desde os tempos mais remotos, por exemplo, na Inquisição, muitas mulheres foram caçadas, e aí tem um livro interessante chamado O Martelo das Feiticeiras. Esse livro era o manual do inquisidor, né? O Martelo das Feiticeiras, ele conta, na verdade ele descrevia, era um manual para ajudar os inquisidores a encontrar as bruxas, né? E estava descrito nesse livro que o orgasmo era uma manifestação demoníaca, o orgasmo feminino. Por que que eles acreditavam nisso? Porque a mulher daquele tempo ela não tinha freio, não tinha bloqueios, não tinha crenças limitantes com relação ao que ela pode, o que ela não pode. Então, quando ela acessava o prazer, era muito além do que a gente está acostumado, ou, enfim.
Não era um gemido, era um urro. Era selvagem mesmo. Ela virava o olho, contorcia a mão, parecia Kali manifestando a destruição. Só que isso assustava os caras, né, daquele tempo. Que força é essa, né? Então, a castração, mesmo que emocional, ela começou para gerar controle, né? É como se fosse, vamos fazer uma análise aqui entre o boi e o touro, né? O touro é selvagem, ele é indomável. Já o boi é manso, é servo e ele é castrado. Então, a castração emocional, ela também promove aí uma, uma manipulação, né? É mais fácil de você controlar pessoas que estão desconectadas dessa força. Claro, eu não estou falando aqui da selvageria de destruição no formato selvagem lá do, sei lá, o lado pejorativo do selvagem. Selvagem no sentido de conectado, de, 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 de intensidade, né? Então, é importante a gente entender que é muito comum que a gente tenha dificuldade de acessar a nossa essência justamente por conta das crenças e da luta pela aceitação. A luta pela aceitação faz com que a gente se esconda atrás de um personagem, né? Para manter perto da gente quem não nos aceitaria como de fato somos. Isso é uma perca de tempo e você só vai aprender isso muito tarde na vida. E aí você entende que você manteve perto de você pessoas que não te amavam em essência. Mas quando a gente começa a desconstruir essas barreiras e a gente começa a mostrar essa nossa face para o mundo, a gente mantém perto de nós quem realmente, ou na verdade ficamos visíveis para pessoas que realmente se encantam com a nossa força, com a nossa essência. E aí sim, a gente vive aí relações mais plenas, mais conectadas. Enquanto a gente está na busca pela aceitação, provavelmente a gente vai se relacionar com personagens também, né? E aí entra muito o tema que a gente falou, né? A respeito dos padrões, dos tabus, dos paradigmas aí, porque a gente vive essa sociedade baseado naquilo que falaram pra gente que é o certo e que é errado. E aí já entra todo o bloqueio Sim, sexual desde a infância lá, né? Da mãe falando, fecha a perna e tudo mais, né? E aí a gente vem vivendo, a nossa geração vive uma repressão mesmo nessa questão da sexualidade, né? sim, sim. Mas você sabe o que eu acredito? Que algumas coisas fazem parte do nosso amadurecimento e do desenvolvimento pessoal. Por exemplo, não é por mal que os pais fazem o que fazem, na verdade é o grau de consciência de cada um, mas é muito mais comum a gente, se a gente tivesse acesso ilimitado à nossa força, mas ainda sem discernimento, sem consciência, é muito mais comum a gente ir para a autodestruição do que para a elevação espiritual. Então, em algum momento, eu tive que reprimir meus filhos, né? Eu tive que, porque limite também é amor, né? E aí a gente tem que orientar e em algum momento isso vai acabar invadindo, né, a liberdade de expressão deles, mas eu acredito que faz parte do processo de acessar o discernimento. Então, hoje, com o discernimento, meu filho é livre para acessar essa força e ele vai ter muito do meu apoio, inclusive, para desconstruir muito daquilo que foi inserido por mim ou pela sociedade. Agora, se ele não tivesse passado por esse processo, talvez ele acessaria muita força, mas acessaria também a autodestruição, porque é uma força que é devastadora se não é acessada com consciência, né? Então, por exemplo, eu não sou religioso. Na verdade, durante muito tempo da minha vida, eu fui bastante contra a religião, depois que eu fui estudar um pouco sobre, né? E aí eu entendo que a religião tem uma função social, né? Ela acaba controlando bárbaros. Imagina, a gente saiu de um tempo da Idade Média, sei lá, que as pessoas resolviam tudo na faca, na espada. Então criou-se uma crença lá de que Deus puniria os maus, né? E se você quiser uma coisa muito boa, você vai ter que ser bonzinho. Então esse era um primeiro estágio para um grau de consciência bastante limitado, onde as pessoas começaram a ser controladas. E fez parte do processo de evolução. Hoje ainda temos muitos bárbaros. Às vezes numa discussão no trânsito, numa fechada de trânsito, se a pessoa não pensar ali nos prós e nos contras que Deus vai castigá-lo, talvez ela resolveria isso de outra forma. Então ainda tem um processo, tem muita gente que acessa essa força de maneira ainda desconectada com a consciência, né?
Sim, Então é sim. importante a gente entender isso para a gente não culpar os nossos pais também de tudo, né? É o que eles podiam e agora o que que eu faço com tudo isso? A gente sair um pouco desse papel, né, de vitimização, não que não tenha passado por questões, né? Eu passei. E durante muito tempo eu me vitimizei acreditando que tudo era culpa do meu pai, né? Tudo que eu estava vivendo era culpa do meu pai. Mas depois eu entendi que, na verdade, ele foi só a chave do portal. Ele teve a contribuição, né, me trazendo para esse planeta, onde ele não inseriu em mim crenças masculinas. Eu não tive acesso ao meu pai, né? Então eu não tive contato com esse universo que talvez poderia me distorcer ou me trazer crenças bastante desequilibradas. Então eu agradeço hoje muito ao formato que eu vivi, apesar de ter passado por muita dor, né? Como você disse, né? As informações que eles receberam também fizeram com que eles tivessem jogasse o padrão deles ali pra gente. Então, se a gente for analisar lá para trás, né? Sim, Como que ele recebeu isso? Como que foi para ele, para o seu pai? Provavelmente ele também passou por muitas situações. Então, assim, é o que você falou, não existe uhum, culpado, né? A gente tem que pegar aquilo que a sim, gente tem de informação e fazer diferente. Não adianta ficar arrumando o sim, culpado para tirar das nossas costas a responsabilidade. Mas eles também foram vítimas lá atrás também sim. de um processo todo que De uma veio, né? criação, de um processo. Você sabe que, ó, por exemplo, a minha jornada começou muito antes, né? Eu falei aqui que minha jornada com o feminino começou com a Paulinha, mas na verdade começou muito antes. Entrando um pouquinho mais na minha parte de infância, né? Minha mãe, ela veio da Bahia já com 20 anos de idade, né? Meu avô, extremamente machista, um homem bastante duro, mas que foi um grande portal aí na minha criação, na minha educação. A minha mãe, ela conhecia meu pai e eles namoraram por um tempo e quando ela ficou grávida, ele falou que não ia assumir, que ele preferia que ela abortasse e tal. E minha mãe, não, eu vou criar sozinha então. Naquela época era muito difícil. Hoje já é muito difícil para as mulheres, mas naquele tempo, cara, eu penso que era assustador, né? E ok, minha mãe seguiu em frente, né, o processo dela. E, e aí, quando eu nasci, com um ano e meio mais ou menos, eu acho que travou de novo, Para mim, um pouquinho aqui. mas voltou, voltou. Voltou, aham. Pode falar. Então, quando eu nasci, ele não quis assumir, né? E ele seguiu o caminho dele. E minha mãe, ela, enfim, passou por alguns processos, né? De dificuldade na criação. Primeiro que o medo de falar para o meu avô, né? Que estava grávida naquele tempo, meu avô sempre muito agressivo, enfim. E aí, enfim, nasci, meu avô acabou aceitando, é comum, né? Eles fazem todo um cinema ali, um personagem, mas daqui a pouco no final acaba aceitando e ele acabou me amando tanto, como se fosse, né? Mas todo o medo que minha mãe vivenciou nesse processo acabou contribuindo para uma má formação em mim, né? Eu nasci com um câncer, um tumor no rim, e na metafísica tem bastante relação com o medo, né? E essa má formação no rim esquerdo. Então, eu acessei isso já com um ano de idade. Então, para minha mãe foi muito, muito desafiador, né? E o que mais, quando ela me contava as histórias, que agora ela é falecida, né? Ela faleceu recentemente, inclusive, faz uns 3 meses. E o que mais me trazia um sentimento de compaixão. Eu fiquei muito tempo internado, né? Fazendo quimioterapia e todas essas coisas. E ela trabalhava aqui em Suzano, eu moro em Suzano, e eu estava internado em São Paulo, né? E às vezes ela ia me visitar, todos os dias ela ia me visitar, mesmo sabendo que não ia dar para me visitar. Às vezes eu estava na UTI, sei lá. E ela ia só para conversar com a enfermeira que me viu, sabe? E essa força desse feminino me tocou desde sempre, sabe? Essa força desse feminino que aguenta tantos desafios, né? Então o fato dela ter passado por esses processos me trouxe um sentimento de compaixão, às vezes até de dó da minha mãe, sei lá. E eu acabei sentindo uma necessidade
de cuidar dela, de protegê-la, sabe? E foi bastante desafiador para mim nesse. Desculpa, eu tô até ficando um pouco emocionado aqui, porque foi bastante desafiador a partida dela para mim. E eu até falo com a Paulinha, né? Eu ainda tô com dificuldade de processar isso, sabe? É como se fosse mentira, sei lá, eu tô vivendo um sonho, sabe? Imagina, minha mãe não morreu não, ela tá lá. Então, a minha mãe, minha avó e as mulheres da minha família foram meus principais, as mulheres que mais me incentivaram, que mais me deram essa vontade de alguma forma tocar esses corações, sabe? Então, eu ainda tô administrando essa dor, ainda tá doendo bastante. Perca da minha mãe. Faz parte do processo, Né? mas é difícil, né? Faz Justamente parte, faz por você parte. saber que ela é essa guerreira, que ela foi toda essa guerreira, que te trouxe toda essa força, que mesmo diante de tudo que ela passou, ela decidiu ter você ali, e agora você transforma tantas vidas, né? Sim, Isso é muito lindo. sim. Isso é E muito quando eu lindo. comecei a trabalhar com o feminino, e eu comecei a explicar para ela o que que eu fazia, né? Era até engraçado que ela, quando a primeira vez que eu contei para ela o que que era, né, o que que eu fazia, ela ficou assim, é mesmo, meu filho? Caramba, e ela ficou impressionada, né? Aí eu lembro que eu dei um vibrador para ela, né? Eu falei assim, "Ô, mãe, só precisa cuidar da sua sexualidade, meu." Aí eu falei assim, eu vou te dar um vibrador e a Paulinha vai te ensinar aí direitinho, passo a passo, né? Porque eu queria muito que ela acessasse essa força, sabendo que ela nunca mais se relacionou, pelo menos ela nunca levou nenhum homem, nenhum parceiro, né, para me apresentar. Ela nunca se relacionou abertamente. Então, até porque meu avô, ele sempre foi, nossa, meu avô, eles tinham uma relação kármica aí, né, envolvida, não tenho que. Mas eu estimulava, né? Eu falei, meu, aí eu não sei se ela usou, né? Se ela, mas eu fiz a minha parte. Eu falei, cara, você precisa conhecer esse poder, né? A Paulinha vai te passar uns exercícios aí, mas eu fiz questão, né? Que E eu fantástico. acredito que as Eu só mulheres vou, precisam. eu Você só vou quer? adicionar a Vanessa aqui pra gente, para ela entrar na live com a gente, tá? Mas pode continuar Sim, falando, sim. pode falar. Eu acho que tem muita mulher que não se permite, né, acessar o prazer, mesmo sozinha, por conta das crenças, né? Algumas, não vejo graça, não sinto a necessidade. Boa noite, Então, é, ela tá buenas no cantinho, noches, ela tá tudo bom? escondidinha. Boa noite. Tá ouvindo? Ô, Rafa, você está falando o negócio de se tocar, né? E a semana passada eu fiz É, uma live com um rapaz também, e aí ele perguntou na live, né, como que era essa questão do toque. E eu falei para ele a respeito justamente disso, que na adolescência alguém me falou da importância do toque para se conhecer. E eu lembro que uma pessoa bem próxima de mim, era mais velha que eu na época, eu devia ter uns 20 e poucos anos, e eu com uns 16, 17, a pessoa falou para mim que não tinha nunca chegado no orgasmo. E aí, como eu tinha sido instruída por uma outra pessoa a me tocar, a me conhecer, eu instruí essa pessoa que de 20 e poucos anos nunca tinha chegado no orgasmo a se tocar. E ela se tocou e depois ela já veio com um depoimento falando para mim que realmente ela tinha conseguido, após ela ter essa conexão com o corpo dela, se tocar, né? Mas é aquilo que você olha falou só. também. É, a religião ela vem um pouco para dar uma controlada, né, em tudo, os padrões e tudo mais, mas também reprime um pouquinho, porque no caso, assim, eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja falava que não podia se tocar, que era pecado você se tocar. Sim, Então aí entra um sim, pouco dessa questão de a gente se bloquear por aquilo que a gente acredita, né? sim. É que na verdade toda repressão ela gera uma distorção, né? Então, quando você reprime a força sexual, você está distorcendo a energia dos chakras. E uma coisa interessante é que quando o chakra está distorcido, os 7 chakras representam os sete pecados, né? Considerado pecados, 7 pecados capitais. Então, enquanto a gente reprime a nossa força, a gente mantém a distorção. E a gente mantém aí oculto essa força aí distorcida, que são chamados os pecados capitais, né? Então, a primeira coisa que a gente já desbloqueia de cara quando a gente acessa, né, a energia sexual é o alinhamento. E a gente começa a transcender
essa densidade dos pecados capitais. Agora, a igreja, ela tem uma dificuldade de marketing aí muito forte. Mas elas algumas coisas elas têm bastante sentido na condução. Por exemplo, na época quando começou a televisão a ser um a ter todo mundo em todas as casas ter televisões, a igreja ela sinalizou, né? Mas só que o marketing era muito ruim. O marketing da igreja era o demônio vai entrar na sua casa, né? Que de certa forma a televisão ela transfere aí crenças, informações, padrões, vibração, hertz, símbolos, tudo oculto, né? E de certa forma está acontecendo. Mas a forma como é imposta pela igreja, isso traz aí uma condenação que as pessoas acabam é psicologia reversa, sabe? Então a gente precisa de uma informação mais clara para a gente não seguir a psicologia reversa. Senão a gente acaba fazendo contra só para não faz sentido para mim isso. Aí você realmente a TV, se você não selecionar o que seus filhos assistem, muitos dos padrões de comportamento deles serão gerados ali pela TV, não é nem pela família. Padrões de escassez, padrões de consumo, padrão de inferioridade. Tem um monte de coisa que é transferido pela televisão, mas que foi profetizado aí de uma forma muito agressiva, talvez, pela igreja, que gerou aí um sentimento de nada a ver isso aí. E aí acabaram que tomou conta mesmo. Então a gente tem que ter um filtro. Eu não tenho TV em casa, mas quem gosta, né? É importante ter um filtro aí do que acessa. Porque muitas informações são simbólicas, na verdade, todas elas, né? Muitas informações são vibrações, hertz. E isso acaba acessando e mudando o seu humor, mudando a química do seu corpo. Quer ver como muda a química? Você assistiu uma cena erótica, você mudou a química do corpo instantaneamente. E o símbolo sexual, ele tem tanto poder que é muito comum, sei lá, um casal. Eu tô com a minha esposa nua do meu lado, cheirosa, cheia de feromônio, e eu não me excito. Aí eu preciso de um filme pornô para me excitar, para transar com a minha parceira. Olha que loucura. O símbolo mexeu com a química do meu corpo. Por isso é tão nocivo e é um parasita tão poderoso que suga a nossa energia. Então o símbolo ele promove uma química no nosso corpo. Então muitas das vezes a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente pega é o Instagram, né? E vai rodando ali. E isso já está promovendo uma química no nosso corpo. E muitas das vezes a gente está numa bad e a gente nem sabe por quê. E aí, às vezes, por conta de muitas imagens ali, muitos símbolos que passam e a gente não capta, né? Conscientemente, racionalmente, o símbolo é só um símbolo. Mas para o inconsciente é a comunicação direta aí, de transferência de informação. Exatamente. A gente está acessando muita coisa que a gente nem imagina, né? Você tem alguma pergunta para o Rafa? Boa noite. Eu estou Boa noite. encantada com esse homem que você trouxe para nossa noite. Eu falei para você, meu amor. Eu falei para você. Gratidão. Foi eu te trazendo surpresa com a Leti e tu com o Rafa, né? Porque realmente ela fez assim, uma propaganda gigantesca tua. E aí, no bom sentido, eu me apaixonei na hora. Irmã. Que lindo, A gente tem bastante conexão. Na primeira vez que eu encontrei com ela, com a Dani, eu já senti essa irmandade. Eu senti o tipo, cara, que gostoso, né? A gente vai reencontrando as almas afins, né? A tribo. Eu chamo de tribo, né? É verdade. Foi um reencontro. Então, eu agradeço. Eu agradeço. Se tiver alguma pergunta que você ou alguma colocação que você tenha também sobre o assunto. Primeiramente, eu estou encantada com a história dele. Gratidão por compartilhar conosco. A gente sabe que estamos na escola da vida e que não é fácil para ninguém, né? Então é tão interessante a gente receber essas informações, esse compartilhamento de histórias, porque às vezes as pessoas olham um ícone, né? Como você é um ícone aí da Dani, e a gente olha assim e as pessoas têm aquela coisa de vida perfeita, né? Tudo foi perfeito desde o nascimento, antes do nascimento. E na verdade não é, todos nós trazemos né, dores que a gente vem evoluindo e buscando evoluir, e o mais bonito de tudo isso é a gente tentar passar o melhor que a gente pode para as pessoas, né? Então por isso eu sou muito grata primeiramente aos teus pais, porque mesmo que o teu pai não tenha te
aceito em primeira instância, ele foi muito necessário para que tivesse essa existência desse ser de luz que é você. E da sua mãe mais ainda, né? Que ela seja iluminada sempre, com certeza é. Pela decisão a gente já vê de ter tido aí um bebezinho, que hoje é esse homem, referência aí para homens e mulheres poderem ter uma vida melhor. Muita gratidão, Rafa. Que lindo. E é tudo muito lindo. Eu sei que é doloroso, mas é lindo, porque isso é superação e a cada dia, cada momento a gente está se superando. Isso é muito bom para as pessoas que estão nos acompanhando para ver que nada é fácil para ninguém. E essa parte, assim, sexual, de tabus, de traumas, paradigmas, o que você falou, eu estou encantada também, né? Porque realmente eu atendo muitas pessoas com casos assim, com casos de traumas. Também passei por isso, e assim, ó, tu falou tudo exatamente como acontece, como é. Estou encantada. E como a gente vê a importância disso, porque até nessas outras lives que a gente conversou, a Dani, comigo e trazendo outros colegas, a gente vê que as pessoas se travam, né, para a sexualidade diante desses traumas, dessas dores, e se fecham, e a vida é totalmente diferente com essa sexualidade reprimida. E até não é por culpa, às vezes não é consciente, às vezes é inconsciente mesmo da nossa mente que nos bloqueia, né? Isso não é importante para mim, eu não quero isso para mim, e a pessoa não tem nenhum interesse. Então, como, Rafa, que uma pessoa que se sente, mesmo que inconsciente, porque às vezes, né, grande número de pessoas não tem a consciência de que, eu tive um trauma, eu passei por um trauma, e aí por isso que eu achava até hoje, vendo essa live, que é um exemplo, né? Que não era importante a sexualidade. E agora, vendo essas conversas todas do Rafa, me dei por conta que não é algo normal, que eu deveria ter minha sexualidade desperta. Será que é um trauma? Ou eu sempre digo que não é interessante a gente focar no que aconteceu, né? Porque, e sim no futuro, como resolver, como uma mulher poderia tentar despertar essa sexualidade. Em primeira instância, né, ela não tem, ela não sabe, ela não te conhece, até então conhecendo agora, muitas delas. Para nosso público que não sabe o que fazer, qual seria o primeiro passo para essa mulher despertar a sua sexualidade? Olha, primeiramente, a questão da sexualidade feminina está no inconsciente coletivo. Então, eu acredito que todas as mulheres do planeta precisam se permitir viver uma experiência mais profunda, e muitas mulheres ainda têm medo, né? Mas ao passo que elas têm medo, e também pode ser já um processo de autossabotagem, porque muitas das vezes você se permite vivenciar não te nutre, aquilo que te desrespeita, doação, você se permite viver isso, e um processo de cura, de trazer consciência, de cara às vezes pode ser rejeitado. Por quê? Porque a gente foi programado para aceitar a dor e rejeitar o êxtase, né? Então, coisas corriqueiras como, sei lá, se você vai no ginecologista, está autorizado, né? Ele vai tocar seu corpo, mas está autorizado. Se você vai numa depilação, vai sair sua alma do corpo junto, mas está autorizado. Às vezes você vai ter um filho, a equipe inteira vai te ver do avesso, mas está também tranquilo. Porque em todos esses processos você está acessando desconforto e dor. Na terapia tântrica, é possível que você acesse o prazer. Então eu não vou não. Porque, de cara, a gente tem uma rejeição, como se isso fosse algo ruim. Né? Se isso fosse algo que, tipo, fizesse com que você perdesse credibilidade. Porque estamos programados, a mulher é a santa e o homem é o machão. Então, enquanto a gente não romper com essa barreira, a gente vai continuar mandando um sinal para o universo de dor, potencializando esse sinal. Somos como uma antena que manda um sinal 24 horas por dia, 365 dias por ano, mas a gente não sabe o que a gente emite. Mas a gente potencializa muito o sinal da dor, e o sinal da gratidão, da alegria, do contentamento, do êxtase, ele é um sinal muito fraco. Por exemplo, se você achar R$ 200 num bolso de uma jaqueta aí que você não usava há tanto tempo, você vai ficar feliz por algumas horas, mas se você perder R$ 200, é possível que você fique o dia inteiro e fale, caramba, mano, como assim eu perdi R$ 200? A gente tem uma tendência de focar no ruim, né, no negativo, porque a gente foi programado para isso. Focar na falta. Então,
Mesmo que você ache R$ 200 agora numa jaqueta, num bolso lá, você fala, nossa, tá, tá garantido aí o passeio dessa semana, né? Mesmo assim, vai ser uma euforia muito, muito rápida e muito instantânea. E isso tudo tem relação aí com a nossa programação inicial, né? Então, é importante a mulher se permitir viver essa experiência, mas como uma busca de elevação espiritual, de autoconhecimento, e de desconstrução. Agora eu quero saber quem eu sou a partir da minha experiência, não do que me falaram que eu posso ou que eu não posso. Até porque tudo que falaram para a mulher que ela pode ou que ela não pode inibe a expressão. Né? Porque você não pode sentar de qualquer maneira, você não pode falar de qualquer maneira, e nem no volume que você quer falar. Você não pode, você tem um monte de códigos aí que te barram, que limitam a sua expressão. Então, de cara, a gente percebe que nós estamos desconectados da nossa essência. Agora, tem muitas questões vividas na infância que a nossa criança contou pra gente. E não necessariamente foi o que aconteceu. São memórias de distorção da nossa criança. Por exemplo, sei lá, eu sempre atribuí o meu sentimento de abandono com relação ao meu pai, certo? Ah, meu pai não me assumiu, então estava resolvido para mim, é meu pai. Mas aí eu fiz uma sessão onde eu acessei uma memória real, aconteceu. Essa memória, minha mãe me deixava na casa de uma tia minha de madrugada. Ela esperou eu dormir e foi levar na casa de uma tia minha. E aí ela me colocou na cama, mas eu acordei muito rápido. E quando eu acordei, eu não sabia onde eu estava. Quando eu abri a janela, eu vi minha mãe entrando num carro. Provavelmente ela ia para uma balada, sei lá, ia curtir, né, com as amigas e tal. Só que a minha criança registrou aí, nesse momento, um looping de sofrimento. Ela gerou um gatilho aí de abandono ou de rejeição, onde a minha criança acreditava nessa energia. E aí tudo que acessava... Então eu sempre tive muita dificuldade de ter amigos, de conviver com pessoas, porque ao menor sinal de rejeição eu rejeitava antes. Eu preferia rejeitar do que ser rejeitado, por conta desse gatilho. E aí, quando eu acessei isso através da massagem, que não tem nada a ver, você fala, porra, você recebeu uma massagem e acessou uma memória como essa, o que tem a ver? Né? Porque tem registro, a gente acessa a nossa energia, a gente acessa o registro acástico, a gente acessa informação que está no nosso campo, no nosso DNA. Então, por isso a importância, né, desse processo. E aí eu comecei a entender que era uma história que minha criança estava contando para mim. E aí isso é possível de ser ressignificado, né? Então, eu acredito que você falou, qual o caminho para começar? É uma investigação, mas principalmente a coragem de enfrentar aquilo que foi dito como algo que você não podia. Então, eu costumo... o sistema diz que isso não pode, então eu vou investigar exatamente isso. Por que que eu não posso? Né? Por que que eu não posso ser livre? Por que que eu não posso sentir minha força sexual? Por que que eu não posso? Então eu começo a me questionar e aí eu vou encontrar ferramentas, encontrar pessoas que possam me auxiliar nesse processo. A terapia tântrica ela trabalha diversas questões, não só com relação a questões como são vendidas na internet com relação ao prazer, que sim, trabalha uma consciência aí do prazer e da aceitação, né, do quanto isso é divino. Mas trabalha outras questões que estão relacionadas com o emocional, tabus, crenças. Né? Para você ter uma ideia, no seu corpo, né? Se você for estudar, depois eu solicito que todos aqui façam uma busca no Google sobre reflexologia sexual. Você vai ver que o canal da vagina e o corpo do pênis, eles têm pontos que se conectam. Olha que incrível. E aí, o ponto da glande, na ponta da glande e no colo do útero, é um ponto que se conecta com o cardíaco e com a pineal. Olha só que coisa. O orgasmo cervical, que é o estímulo no ponto H, que é o colo do útero, ele é um orgasmo espiritual. É possível que uma mulher que acesse esse orgasmo, ela tenha uma experiência muito transcendental. Mas para ela acessar isso, ela precisa se conhecer. Porque no canal da vagina, assim como no corpo do pênis, nós não temos terminações nervosas. Né? O homem tem mais ou menos 4.000 terminações nervosas na glande, e a mulher, as terminações nervosas estão externo, na vulva. Mas ela tem mais ou menos 8.000 terminações nervosas em toda a estrutura clitoriana. Só que o Criador ele foi muito generoso com as mulheres. Né?
Porque, imagina, no canal da vagina, os pontos, que dependendo da irrigação sanguínea, do quanto ela está excitada, esses pontos ficam sensíveis. Tanto que o ponto G, ele não é classificado pela ciência como um órgão, né? É um fenômeno. Porque ele fica muito sensível quando a mulher está muito excitada. E muitas das relações acontecem, a penetração acontece quando a mulher ainda não está preparada ou não está irrigada de sangue para receber a penetração. Então, é possível que muitas das vezes o corpo comece a registrar uma informação de que o sexo é aquilo. O sexo é ruim, o sexo é desconfortável, é dor. E se ela recebe a penetração sem estar pronta, ela está memorizando no corpo, a longo prazo, de que o sexo é aquilo. Então, eu atendo, por exemplo, uma moça que ela está há 30 anos casada. E ela chegou lá se queixando, falando, eu acho que eu não gosto de sexo. Aí eu falei, não, peraí. Aí ela foi me explicando da relação dela e tal. Ela fez duas, tá indo pra terceira agora essa semana, terceira sessão. E ela falou que o marido dela tá encantado com essa nova mulher. Ela falou assim, meu, eu não sei o que aconteceu comigo, mas minha libido, a forma como eu sinto prazer e a forma como meu marido me percebe hoje é muito diferente. Porque agora ela trouxe uma consciência, né? Uma consciência do sutil. Então ela não se permite mais ser penetrada sem estar com vontade, né? Isso é o princípio. E aí, homens que estão assistindo aqui na live, não existe obrigação da esposa, não. Esse é o primeiro. A gente precisa desconstruir essa informação. Aqui em casa a gente já estipulou, a gente conversa sobre isso com bastante frequência, que ninguém é obrigado a nada. E é muito prazeroso quando os dois estão afim. Mas a gente definiu o nosso ritual, e aí eu acho que é importante isso nas relações, a gente definiu, sei lá, toda sexta-feira a gente vai fazer o nosso ritual que seja meditativo e que não tenha uma busca de um final. Ali a gente se nutre. Então mesmo que na semana tá todo mundo cansado, estressado e todas essas coisas, e não aconteça o ato sexual em si, na sexta-feira é sagrado, por exemplo. A gente manifestar o nosso ritual de meditação, de contemplação, de reverência. E isso nutre muito mais do que se você transasse todo dia sem qualidade nenhuma, pensando na quantidade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é que não existe a obrigação da esposa. Isso já vai facilitar bastante aí a relação. Muitas coisas que a mulher quer contar para o marido ou quer transferir de informação para o marido, quando a mulher conta para ele, ela acessa o corpo de dor. Isso reverbera como uma cobrança e não como uma dica. Por isso é tão difícil a comunicação. Então, por exemplo, se eu contar para o seu marido aquilo que você talvez contaria, ele vai entender talvez como uma dica. Caramba, eu nem sabia isso, mano, sério? E aí vira uma chave, traz insight, porque ele está aberto para receber essa informação. Já você fala a mesma coisa e ele vai receber como cobrança porque acessa o corpo de dor. Então, esse formato mentoria ele é muito importante para os casais, porque ele traz muita consciência, sabe? Eu atendi um casal recentemente e foi a coisa mais linda. Ele foi fazer a massagem nela, né? Eu conduzi ali o processo, ensinei o processo e tal. Mas quando ele estava tocando ela, ele se emocionou tanto, ele começou a chorar, fazendo a sensitive nela. Eu achei tão bonito, cara. Eu de longe, né, ele sentadinho e olhando todo aquele ritual acontecendo, e o quanto o olhar dele para ela mudou. Através só de um bate-papo antes, de coisas que ele não sabia, né? De olhar o corpo dela agora com mais respeito, com mais reverência, suas marcas, suas cicatrizes, né? Cara, foi a coisa mais linda. Eu me sinto muito feliz de poder acessar e contribuir com casais que estão nessa busca de desenvolvimento. E é muito louco isso que você falou a respeito da mudança da relação, porque às vezes, assim, mesmo que seja só um dos dois que esteja buscando, e a mulher, no caso, que você comentou da sua cliente aí, que ela, conhecendo o elemento sexual, os elementos dela, o corpo dela, ela sabendo que
acesso, né? Você vai acessar. Agora voltou. Tinha travado. Falar. A gente está acostumado a entender que o sexo ele é para suprir uma necessidade física, né? E aí quando o Tantra traz a gente mostrando que não, que pode ser sim um elemento de transcendência. E aí quando você vai buscando isso, mesmo que seja só um dos parceiros ali, acredito, você vai levando isso para um outro nível. Eu falo por experiência própria. No quesito de eu saber me tocar, eu saber onde eu tenho os meus pontos, eu saber aonde me dá prazer e também saber que isso pode me levar para um outro nível. O meu relacionamento também mudou nesse sentido, né? Na parte sexual, falando assim. Porque eu sei que ali eu vou ter um elemento que não vai me trazer só uma necessidade física, suprir uma necessidade física. Então, a gente falou numa live passada a respeito de quando você tem essa conexão com essa sexualidade, você muitas vezes, através do ato sexual, você toca o divino mesmo. Você chega numa transcendência espiritual, numa coisa que você nunca imaginou. Porque o que é trazido pra gente é que o sexo é simplesmente para suprir aquela necessidade física, aquele desejo carnal. E, na verdade, não. Sim. Então, eu acho que o Tantra traz isso. E quando a gente enxerga o nosso corpo, o corpo do parceiro, da parceira, e o sexo em si como algo divino, eu acho que a vida muda, assim. Muda tudo. Isso é consciência, né? Isso é expansão da consciência. Na verdade, uma coisa muito importante e que eu venho estudando, né, numa busca muito profunda, que é um tabu ainda, mais tabu que o sexo ainda, porque o sexo é um tabu, mas existe uma questão que é muito mais forte ainda, que as pessoas, você não vai encontrar informação disponível de qualidade sem um tom de piada ou um tom de desrespeito, né? Quando se fala do prazer anal, por exemplo, é ainda desconfortável falar desse assunto, certo? E segundo a minha pesquisa, a minha busca, o chakra básico, ele distorcido, tem relação direta com instintos de sobrevivência, onde o medo é predominante. E o termo quem tem cu tem medo faz um pouco de sentido. Porque o chakra básico, o chakra básico ele fica na região do períneo, e toda a tensão muscular promovida por essa distorção, ela acaba afetando diretamente o fluxo de energia, afetando diretamente o bloqueio da musculatura, de toda a estrutura pélvica, né? E se falar do masculino, a gente também tem algumas questões energéticas que daria uma live para falar, mas vamos falar do desbloqueio dessa musculatura, né? É extremamente importante a mulher trabalhar o desbloqueio da musculatura, de toda a estrutura, períneo, ânus, porque a tensão muscular promovida por uma distorção da energia com o medo como predominante, isso vai reverberar e muito na sexualidade, mas no bloqueio da energia. Então, é importante começar a dar uma atenção, principalmente no autotoque. Eu sempre indico, né? No autotoque, quando existe a utilização do vibrador, tudo externo, tá? Trabalhar o relaxamento dessa musculatura. Períneo, ânus. Tem uma pesquisa, né, mas isso falando mais da próstata, né? Se a gente for analisar, se pesquisar no Google sobre a próstata, você só vai achar questões físicas, né? Você não vai achar nada espiritual ou energético sobre isso. Mas a experiência que eu vivi com a terapia tântrica foi tão surreal que eu parti para uma pesquisa pessoal da próstata, né? Do entendimento do quão isso é poderoso. Assim como o centro de força feminino, né? Que carrega ali uma força ancestral, a próstata e aí a gente entende que se o sistema não permite que você acesse o seu prazer, se você não pode sentir o prazer no seu corpo, o que é que você pode nessa vida? E o homem, ele foi cortado dessa oportunidade de cara, porque sempre relacionaram o nosso prazer com a nossa sexualidade. Você é gay, você gosta, né? E aí isso limita e faz com que a gente nem pense na possibilidade de acessar essa força. Mas, no meu processo de desconstrução, na massagem que eu recebi,
existe o toque na próstata, né? O toque no ponto P, que é um tabu gigantesco. Tem gente que ainda leva isso como piada, né? Mas eu tive uma experiência que foi muito além da compreensão humana, ah, fisicamente, mas espiritualmente. Eu acessei uma força que eu não sabia que existia dentro de mim. Então existe o toque na próstata e é desafiador porque ela bate direto no nosso paradigma, né? Então a primeira vez que eu recebi essa massagem foi desconfortável, eu não consegui me entregar para o processo. Meu bateu lá na crença, não pode, não pode. Você vai virar gay. Se você gostar, então você vai virar gay, né? Todas essas bobagens que a gente ouve. E aí eu falei, cara, aí depois eu fui na outra sessão, e aí quando eu recebi de novo, eu falei, cara, relaxa, não vai acontecer nada. E se acontecer também, aproveita a nova fase. Você vai ter infinitas possibilidades. Então eu consegui me entregar para o processo, e eu vivi uma experiência onde eu não sei nem descrever aqui para você o que foi isso. Eu tremia, eu acessei a ejaculação sem tocar no meu pênis. Então foi uma experiência muito louca para mim. Aí eu falei, cara, isso é bem louco, né? E aí eu fui entendendo algumas questões sobre o meu corpo que a gente nunca pôde ter o acesso. Uma pessoa que não acessa a sua força, ela vai sempre empurrar a matéria. E isso é pesado. Ela vai estar sempre escravo do sistema. Uma pessoa que acessa a sua força, ela se manifesta através da quinta dimensão. É sutil. E a gente se manifesta no outro lugar. Entra num fluxo diferente. Então a prosperidade e a abundância está relacionada com desbloqueios energéticos e expansão da consciência. Muito se fala de manifestação, né, de cocriação consciente. E tem até uma historinha que eu acho que é importante compartilhar aqui com vocês. É uma historinha de ficção, mas tinha um camponês. A gente ouve falando de cocriação o tempo inteiro, né? Eu não sei se eu te contei essa história, eu acho que sim. Tinha um camponês que ele salvou um grande rei. Né? Ele estava se afogando lá e o camponês viu aquilo e foi lá e salvou o rei. Aí o rei, muito grato, muito agradecido, falou, cara, eu vou dar o que esse cara quiser. Pode preparar um grande banquete, uma festa que eu vou... Se ele, né? Aí o camponês foi no festival, né? Que ele preparou para ele. E ele começou, né? Ah, eu queria um cavalo, eu queria um cavalo. Mano, já com criação aí já, hein? Eu queria um cavalo, eu queria um cavalo. Aí o rei manifestou lá e perguntou, você gostaria de dar alguma palavra? Ele falou assim, eu gostaria de ganhar um cavalo. Seu desejo é uma ordem, mas ele tinha decidido que ele ia dar todo o império para o camponês. Ou seja, a cocriação às vezes até limita o que o universo tem para te oferecer quando você fecha o foco no cavalo. Então você quer só o cavalo, né? Então é importante entender que o fluxo, o universo, ele trabalha de maneira silenciosa e a gente acessa um fluxo diferente, né? A semente trabalha no invisível. Claro, a cocriação ela pode manifestar, por exemplo, eu quero comprar um apartamento. Juntos, né, eu e a minha parceira, a gente começa a mobilizar isso e a gente consegue conquistar tudo aquilo. Mas a cocriação, da forma como ela é vendida, ela pode até limitar a nossa conexão com o fluxo. Você vai desejar sempre o cavalo. Né? Eu quero o cavalo, só e o universo tinha tudo para te oferecer. E aí a gente fecha o foco. Então é importante entender isso também. E a gente começar a entregar mais, a confiar, né, no universo, ter as nossas metas, ter os nossos desejos e sonhos, está o nosso foco, certo? Porque o universo é muito abundante e a gente só não manifesta porque a gente se sente separado da fonte. Sim, né? Sim. Ô, Rafa, deixa eu falar uma coisa que você falou e eu queria falar um pouquinho mais importante. A questão, quando você estava falando da parte do ânus e tudo mais, a gente reter a nossa energia ali, a gente está acostumado com a questão de quando a gente está ali na relação sexual, a nossa energia toda para a parte né, das genitais, a gente joga toda a atenção para lá e normalmente o nosso orgasmo ele é só focado lá. Quando a gente, o Tantra me trouxe isso, né, da gente poder expandir isso, fazer realmente essa energia sexual subir do chakra básico para os outros chakras, para que a gente sinta o orgasmo não somente nas nossas partes íntimas, né, para que a gente jogue isso num sentido de
de jogar para cima mesmo, né? Como eu falei anteriormente, de tocar o divino através de uma relação sexual, através do orgasmo, enfim. Que a gente tem nossas partes íntimas, porque muitas mulheres têm orgasmo a partir do momento que elas fazem a tensão da vagina. E aí ela tensionando a vagina, ela consegue chegar no orgasmo. E aí quando a gente faz um sentido ao contrário disso, ao invés de tensionar, a gente vai relaxando, a gente consegue fazer essa energia sexual subir, né? E aí a gente quer esse prazer. Então, no momento que a gente tem que desconectar do nosso íntimo, né? Da nossa intimidade, da nossa parte íntima. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Dani, eu até falaria se eu tivesse entendido, mas cortou boa parte aí do que você, pelo menos para mim, né? Deu uma travada na sua câmera e eu não entendi muito bem, deu alguns fragmentos aí do que você me perguntou. Agora que tá, meio que tá voltando, se você puder resumir de novo qual que era a sua dúvida, a sua questão, porque Tá, cortou tudo, desculpa. tá, vê se voltou agora, só para eu saber. Vamos checar. Pessoal, Tá quem está chegando assistindo aí? aqui, se puder dar um ok, Acho de que vocês está falhando ainda, ó. Tá falhando. Travou. Não dá, Dani. Eu não sei se é o tempo que. Será que voltou? Será que encerra e a gente volta? Rafa? Voltou, mas ainda tá cortando. Se você quiser encerrar a live e a gente entrar de novo, aí você salva essa aqui. Tá, pode ser. Você viu uma pergunta que tem aqui para você no final? Não. O curso para casais é mais fácil quando já passará por atendimentos individuais? A gente encerra e inicia de novo, então, só para não ficar essa Vamos conexão lá? ruim, mas fica a pergunta para você responder. Tá bom. Então a gente pode encerrar e aí é o tempo de você salvar. Eu vou reiniciar meu celular também aqui, de repente, e aí a gente volta de novo para encerrar, tá bom? Tá, beleza. Então fechou. Pessoal, voltem, hein? Voltem.